Ana Beatriz, eu sou membro postulante da comunidade católica Manus Dei e eu vim aqui dar meu testemunho a pedido da minha coordenadora, que está ali atrás, que está onde eu sempre gosto de estar, que é atrás da câmera, e me desculpei a vergonha toda. Bom, ela pediu para que eu falasse um pouco como é que foi a minha conversão e o quanto o carisma já fez em mim. Então eu vou começar, que eu tenho 21 anos, eu já falei isso? Não, então tá. Eu tenho 21 anos e de conversão, assim, sincera, verdadeira, eu tenho cerca de 4 ou 5. Bom, minha vida de igreja sempre aconteceu, eu sempre participei das missas aos domingos, sempre estava envolvida. Mas eu nunca tinha, conhecido de fato quem era Jesus, quem era, sabe? E aí com o tempo eu fui me afastando, porque eu já tinha uma vivência de paróquia por conta da minha família, que era muito envolvida, das minhas primas com quem eu fui criada junto. E aí, com o tempo eu fui me afastando, fui saindo, fui fazendo isso, fui fazendo aquilo. E aí, só que mesmo assim eu ainda tinha um negócio. Eu ia à missa todos os domingos, 9h30 da manhã na São José. Ou então ia às 6 da tarde. Então, mesmo eu fazendo muitas coisas erradas, eu sei que o meu coração sempre buscava um refúgio e hoje eu reconheço que ele sempre buscou a Deus, mesmo sem que eu soubesse. Então, com o tempo eu fui vendo isso. E aí até que chegou um ano no qual eu estava extremamente atolada de tarefas, que eu estava terminando o colégio, então eu estudava de manhã, trabalhava à tarde, fazia cursinho à noite, final de semana eu trabalhava no buffet e nas madrugadas eu saía. Então normalmente eu não conseguia ir à missa aos domingos porque eu estava trabalhando, eu trabalhava muito no buffet. E aí, até que foi um ano muito turbulento, no qual aconteceram fatos muito fortes na minha vida, fatos traumatizantes, né? E um deles foi que eu perdi a minha tia, dia 28 de outubro de 2013. E aí, com a perda de alguém que eu amava muito e com a ausência total de Deus, se tornou impossível de viver. Então eu entrei em uma depressão profunda, no qual eu já não tinha mais um sentido de vida, não conseguia encontrar nada. E até que teve um dia que eu estava deitada no sofá, ainda quando eu morava com os meus pais, eu estava deitada no sofá e eu perguntei pro meu pai, falei assim, pai, enquanto na sua vida teve algum momento que você não conseguia sonhar ou imaginar o dia de amanhã? E aí ele ficou extremamente preocupado, que eu comecei a entrar em prantos, eu chorava muito. E ele me explicou como é que era esse período de luto, essa perda, como é que acontecia, que era normal sentir a ausência. Mas ele me fez um pedido, que eu ia à missa todos os domingos. E a partir disso eu comecei a missa todos os domingos. Eu voltei porque eu estava viajando, dia 5 de janeiro de 2014. Mas depois disso eu comecei a ir à missa todos os domingos, a me envolver, comecei a minha crisma, comecei a procurar os sacramentos, porque até então eu só tinha batismo. E aí eu fui me envolvendo cada vez mais, me envolvendo no grupo de jovens, na paróquia, isso e aquilo, até que chegou um ponto do qual, nas minhas orações, nas minhas adorações, Deus me dizia eu quero mais e o meu coração também dizia eu quero mais. E eu já não tinha mais como corresponder da forma que eu tava vivendo, sabe? E ainda de uma forma hora eu tô aqui, hora eu tô lá, hora eu tô aqui, hora eu tô lá. Tô lá no mundo, tô lá fazendo isso, fazendo aquilo. Eu já tinha deixado muitas coisas erradas, mas eu adorava sair. Adorava, estar com os meus amigos, porque até então eu não via muito problema nisso. Até que Deus ele foi me dando a graça de perceber que eu posso amar muito meus amigos, mas nem sempre vai me conver, qual é a palavra? Vai me conver. Não lembro. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Nem sempre vai ser bom eu estar com eles, tá? Nem sempre vai ser bom eu estar com eles, né? Dependendo do local e etc. Então eu fui me afastando e daí com isso foi sobrando tempo pra Deus, eu fui me envolvendo. Até que chegou um ponto que eu participei de uma vigília de Pentecostes, a mesa do qual Deus
quis que a comunidade levantasse de novo, que ela voltasse. Eu estava lá, não sabia de nada da comunidade, mas eu lembro muito bem do Gabriel pregando com a Vicky. Eles pregaram, não, eles conduziram momentos de oração com Nossa Senhora de Fátima. E eu lembro que foi muito forte esse momento, foi muito forte essa vigília, que foi quando Deus, Ele quis que eu vivesse uma experiência com o Espírito Santo. Então ali eu vivi um batismo no Espírito, onde Deus começou a mudar muitas coisas em mim, em questão à castidade, em questão à modéstia, em questão a o se envolver e o se entregar, a vida de oração, já não me bastavam mais aquelas coisas. Então comecei a rezar o terço, comecei a fazer isso, fazer aquilo, e eu tive muitas pessoas que me auxiliaram neste caminho. E aí eu comecei a conhecer o pessoal da Rainha da Paz, eu participei de um retiro lá. E esse retiro era totalmente perigmático, mas pra mim não foi. Foi tipo, tá bom, eu preciso dar mais pra Deus. Então eu comecei a me envolver com eles e onde eu passava, o pessoal já falava assim, nossa, você parece o pessoal da Rainha da Paz já. Como assim? Não tenho nada a ver. E eu tinha meu grupo de jovens, que eu era do núcleo, depois eu passei pra coordenação, daí nesse meio tempo eu fui criando vínculos muito fortes com o pessoal da Rainha da Paz. E aí eu comecei a frequentar muito lá. Até que chegou um ponto onde eu já estava em um discernimento para eu sair do grupo que eu coordenava, para eu começar então a ver, né, o que eu queria da minha vida, enquanto faculdade, etc. Porque eu já sabia o que eu queria, mas vou fazer, porque a faculdade era em Santa Catarina, então eu tinha que deixar tudo aqui para ir para lá. E aí eu fui vendo que o tempo foi passando, eu fui me envolvendo, e aí eu assumi um setor no Ministério Jovem da Renovação. E aí eu fui me envolvendo, até que chegou um ponto onde eu estava mais lá do que no meu grupo. Daí a gente teve umas mudanças no meu grupo de jovens que eu coordenava, então eu me afastei um pouco deles, da pessoa da Rainha, que até então eu não sabia que era comunidade. E aí, com o tempo foi passando, mesmo assim eu ainda ajudava eles em algumas coisas, e até que eu tive um retiro na São José, no qual eu ainda estava no meu período de coordenação e etc. E ali Deus ele já me dizia que ele já não era mais o meu lugar. Então eu comecei a me envolver muito com o pessoal da Rainha e eles começaram a mexer comigo em muitos aspectos. Então eu descobri o que era comunidade, né, por uma situação na qual eu estava vivendo. Eu descobri da comunidade, mas até então era tanto faz. Eles são a comunidade, eu sou HD. E aí Deus ele começou a me pedir o grupo. Então eu saí da coordenação do grupo, foi um período muito doloroso, muito difícil, porque Deus ele falava para mim que ele precisava que eu voltasse meu tempo para ele. Então eu comecei a fazer períodos de adoração, onde eu escrevia muitas coisas. Então até que eu recebi um convite da Joyce, que ela virou para mim e falou assim, Gabriel, eu senti de você começar a rezar para você começar a rezar para ver se você entra na comunidade, etc. Eu fiquei eu não quero isso, não quero aquilo. Então eu fui então nesse período de discernimento eu comecei a ler tudo aquilo que eu escrevi. Porque Deus me falava, leia aquilo que você escreveu. Então eu comecei a ler aquilo. E aí foi quando Deus foi falando, só dentro da comunidade isso vai ser curado, isso vai ser saciado. Essa sede demais vai ser saciada. Então eu entrei para a comunidade, claro que cheia de acordos com Deus. O meu primeiro acordo com Deus, com a comunidade foi, Deus, se eu não me sentir familiarizada, que era uma convivência, se eu não me sentir familiarizada, eu não vou ficar nesse lugar, porque eu não quero. E aí eu cheguei naquela convivência, a gente assistiu o Truque de Mestre 2, eu lembro até hoje. Lembra, amiga? Eu dormi. Aquele dublado horrível. E era como se eu sempre pertencesse àquele lugar. Então o tempo foi passando, eu fui permanecendo, mesmo em meio a muitas lutas, Deus ele foi me mostrando que era o meu lugar. Então, por mais que eu não queria muitas vezes estar ali, Deus ele foi me sustentando, ele foi me fazendo apaixonar pelo carisma, pelas pessoas à minha volta, a querer estar. Então foi quando Deus ele começou de fato a restaurar minha dignidade, devolver aquela esperança que eu fui perdendo no decorrer da minha vida, quando eu fui me envolvendo em outros lugares que eu não deveria.
E aconteceram inúmeras circunstâncias, mas ainda assim Deus ele me instigava a dar mais. E todas as vezes que eu participava de uma oração comunitária, de uma convivência, de uma formação, aquilo me falava assim, nossa, tem algo mais de fato, eu preciso me dar mais. E ainda não era algo palpável, porque a gente não tinha casa, a gente não tinha nada, já carisma não tinha nada. E aí eu fui percebendo que eu pertencia a um lugar. Então, pra mim, a princípio, foi muito difícil, porque eu não achava que eu pertencia. Então, o carisma ele foi entrando na minha vida a um ponto do qual eu não conseguia mais dizer não a Deus. De sair constantemente de mim, a querer que eu me lançasse, a querer que eu rezasse, a querer que eu estivesse, que eu falasse em nome dele, que eu rezasse pelas pessoas. Tudo isso impulsionado pelo carisma que ele me deu. Então, o tempo foi passando e eu fui vendo de fato isso. E aí a gente viveu a experiência de uma oração no qual, logo na partilha, a gente teve o nosso nome naquele dia, já coloquei na minha Bíblia e coloquei lá assim, Manus Dei, eu sou Manus Dei. E foi isso, foi onde Deus, a comunidade minha, o meu se apaixonar diariamente por Deus, é eu me derramar constantemente por aquele que me amou por primeiro. É dar de graça o que de graça eu recebi, é querer muitas vezes desistir, mas todos os dias ele me convidar, é como se todos os dias ele me dissesse, e hoje você vai escolher o seu carisma mais um dia? E eu dizer sim, por mais que seja muito difícil, dizer sim constante. É um amor de Deus incalculável por mim, ainda mais, só dar uma ênfase, domingo a gente viveu uma experiência no qual Deus, ele, de fato, ele reconquistou o meu coração dentro do meu carisma e não tem nada maior no mundo do que esse presente que ele nos dá. E bom, eu acho que eu já falei muito, já falei muitas coisas, mas diante de um chamado de Deus é impossível dizer não. Lembro disso na virada do ano que o Gabriel conduzia a oração e ele dizia isso, diante de um chamado de Deus é impossível dizer não. E é isso que ele fez em mim. Um chamado que hoje eu digo sim e eu rezo para que eu continue dizendo sim constantemente. Bom, é isso. Deus abençoe. Um beijo. Tchau.